Varenga, da ONG Nosso Olhar e do portal de conteúdo Chique Suas Marias. Estou hoje aqui, depois do Dia das Mães lindo e maravilhoso, que eu espero que tenha sido divino, para bater um papo com a Leila, querida. Sejam muito bem-vindos. Quem está entrando, olá, olá. Muitas lives gostosas acontecendo, é uma honra ter a Leila convidada. Olá, Jaque! Oi, todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Todo mundo, lindos, lindos, lindos. Muito bem-vindos. Eu vou esperar a nossa convidada, Leila. Eu tô aqui encasacada, né? A carioca em São Paulo, com esse frio. Para convidar a Leila. Hoje, na sequência, não sei se vocês conhecem, vou aproveitar e falar ONG Nosso Olhar, Instituto Empatiai, que é meu parceiro no acolhimento. Estamos apoiando o evento Ativa 21, a maratona maravilhosa da Emília Gama. Quando acabar nossa live, pausou ativa21.com.br. Vai ser muito bacana essa semana. Vários profissionais legais. Quem puder ir lá depois, ativa21.com. Deixa eu ver se é .com.br mesmo, se eu não for besteira, pessoal. Aproveitando enquanto a Leila não entra, para falar da maratona Liva, ativa21.com.br. Vai ter muito conteúdo bacana. Quem puder ir lá, começa hoje, vai até o dia 17, uma programação muito bacana. Parabéns, Emília Gama, linda, por estar trazendo essa maratona da trissomia do 21. Vou convidar aqui nossa amiga, ó. Deixa eu ver se a Leila está entrando. Acabou de entrar, seja muito bem-vindo todo mundo que está entrando aqui com a gente. Agora está rolando uma live também da doutora Ana Cláudia Brandão, falando do Covid-19. A Leila está entrando aqui. Ó, estamos aguardando. Espero que nossa conexão hoje fique linda e maravilhosa. Vamos lá, Leila. Estou aguardando a entrada da Leila. Oi, Kiki, sua linda. Tá aqui com a gente. Ana, oh, linda. Na sequência tem Ativa 21, hein? Bastante gente entrando. Deixa eu só esperar a Leila, pessoal. Já fiz um convite aqui para ela. A todas as mamães, um beijo enorme. Gente, vocês estão bacaninha? Quem puder dar o joinha aí, tá ok? Minha imagem, meu som, sempre pergunto. Deixa eu chamar a Leila aqui de novo, peraí. Bom, ela está aqui, estou adicionando a Leila. Obrigada, Débora. Todo mundo que está entrando. Boa. Oh, difícil, hein? Eu estava falando aqui das lives que estavam rolando, é muita live, né? Pois na é, sequência, agora Ativa 21, ó. Kiki tá falando, na sequência tem o Ativa 21. Vamos participar, né? Vai estar uma galera lá. Tá tudo bem? A conexão para você tá ok? Tá tudo excelente. Estou te ouvindo bem, vendo bem. Tá ótimo. Só foi difícil. Em São Paulo, amiga. Pois é, só foi difícil entrar agora, né? Mas eu acho que já estamos no ar. Muito obrigada. Como eu falo agora em todas as lives, eu vou desabilitar aqui, desativar os comentários nos primeiros 40 minutos. Não se sintam excluídos jamais. Eu falo isso com os convidados, né, Leila? Mas é só para a gente fluir, que tem tanto assunto e a gente só tem 1 hora. Na sequência, eu já parto para o Ativa 21, para a primeira rodada, inicia hoje. Então, eu vou pedir essa delicadeza a todos que estão aqui, mas depois eu abro para a gente ver as perguntas. Pode ser, Leila? Porque tem tanto assunto para a gente falar, né? Eu vou aqui, ó. É porque eu não consigo. Eu começo a querer fazer as perguntas, aí o pessoal briga comigo. Thaísa, você não fez as perguntas. Mas depois eu abro. Então, obrigada. Eu sou Thaísa Varenga, para quem entrou agora. Fundadora da ONG Nosso Olhar. Mãe do Francisco, da Maria Clara e da Maria Antônia. O Francisco é o meu mais velho de 6 anos, que a Leila já conheceu online, que tem síndrome de Down. E também sou fundadora do portal de conteúdo chicoesuasmarias.com.br. É um prazer ter a nossa convidada, Leila Castro, supervisora no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto João Clemente, que mudou de nome. A gente vai perguntar para a Leila dessa mudança. A antiga APAI de São Paulo, que fica ali, né? A grande fica na Vila Mariana, né, Leila?
que eu fiz um trabalho voluntário lá lindo, onde desempenha também a função de especialista, pesquisadora no tema de envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e é mestranda em Ciências do Envelhecimento pela Universidade São Judas Tadeu. Temos a Leila aqui linda para falar do tema de pessoas com deficiência intelectual que envelhecem. Não vamos falar só no tempo de pandemia, nesse envelhecimento, tá, Leila? Gratidão por esse convite, você é linda, sábia, já está aí, vai falar sua trajetória, seus estudos. E eu queria iniciar dando a palavra a você, para você falar um pouquinho dessa transição do nome APAI de São Paulo para Instituto Jô Clemente, que faz um trabalho belíssimo. Perfeito. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, que tem um trabalho lindo também, um trabalho promissor aí em prol das pessoas com deficiência intelectual. Né? Eu sei o quanto a causa é muito importante, né? Principalmente por uma causa própria, né? Sim. E nós estamos juntos para discutir um pouquinho sobre isso, né? Então aqui eu quero falar um pouco sobre a mudança do nome, mudou para Instituto Jô Clemente, IJC, continua no mesmo processo, a instituição continua atendendo pessoas com deficiência intelectual, com a mesma qualidade, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado do nascimento ao envelhecimento. Então, essa mudança, ela se fez necessária porque a antiga APAI de São Paulo, ela cresceu em nível de inovação, em trabalho, em descobrir que o universo seria muito maior do que se a gente ficasse apenas dentro de um território como São Paulo. Então, o Instituto Jô Clemente ele vem realmente para que você possa, né, ter um alcance maior no território a nível nacional. Então, o nosso trabalho, ele realmente é ampliado, né? Então, para isso. E assim, não vamos mudar nunca. A causa é muito maior que qualquer coisa, né? Então, entendendo que através de uma mudança a gente vai poder atender o Brasil todo. Tá? Então, por isso, desde dezembro de 2019, passou a ser Instituto Jô Clemente e, como nós dissemos há pouco, a antiga APAI de São Paulo. Ela continua no mesmo lugar, a sede da instituição fica ali na Vila Clementino, aqui em São Paulo. Né? Eu estou falando isso porque eu sei que essa nossa live ela está tendo um alcance a nível nacional, eu tenho certeza disso, né? Como a gente conversa muito com as pessoas, então eu tenho que localizar as pessoas dentro desse território. Falar um pouco sobre esse trabalho, né? Como não podemos deixar de mencionar, né? A APAI de São Paulo, né? Na época, no final da década de 90, início de 2000, ela inicia a pensar em envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual. Então, ela é a primeira instituição a nível nacional que começou a discutir o tema sobre envelhecimento e a sua preocupação, né, com as pessoas com deficiência intelectual que já iniciavam a curva da longevidade. Né? Desde então, esse trabalho vem sendo desenvolvido dentro da instituição, então esse também é uma questão de a gente buscar outros espaços, né? Porque justamente o envelhecimento, né, falar um pouco sobre isso, da mesma forma que a gente menciona que o envelhecimento ainda é novo no país, na deficiência intelectual nós estamos passando pela mesma questão, tá? E com isso, o trabalho ele já está sendo desenvolvido há quase 20 anos, mas há 10 anos ele já está mais robusto, ele já tem está muito mais formatado. Então, existe um atendimento à população do município de São Paulo, a uma parcela dessa população, que hoje se encontra na fase adulta e já envelhecida, né, já idosa. E esse trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar lá na instituição. Que eu vou falar um pouquinho ao longo da nossa conversa, eu conto um pouco como é esse trabalho que é feito lá pela equipe do Serviço de Envelhecimento. Eu estou na instituição há quase 25 anos, eu tive a oportunidade de ver muitos deles nascerem, estarem jovens, crianças jovens, e uma boa parte já idosa. Então, quando eu cheguei na instituição,
essas pessoas que hoje se encontram na fase do envelhecimento, eles eram jovens ainda, né? Sim. E aí eu fazia um trabalho específico, minha formação inicial é em educação física, né? Então eu fiz um trabalho por muitos anos dentro da área motora, né? Da parte funcional, mais física, e depois eu fui galgando outros processos dentro da instituição, e eu ganhei de presente a gestão da área de envelhecimento no ano de 2010. Fiz essa gestão por aproximadamente 8 anos, então foi nesse processo que nós estabelecemos protocolos, formas de analisar o que é este envelhecimento, quais são esses sinais sugestivos. Então, foram discussões por muitos anos com a equipe, né, a equipe multidisciplinar que a instituição possui, e aí a gente conseguiu formatar, pelo menos aproximar um trabalho de qualidade e pensando mesmo na longevidade da pessoa com deficiência intelectual, que envelhece. Então, essa foi minha trajetória. No momento, aí eu ganhei um outro presente da instituição, que foi ir para a área de ensino, pesquisa e inovação. Então, eu estou hoje, né, no CEP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, onde eu venho realmente com um trabalho para falar sobre assessorias, consultorias, formação, e trazer esse conhecimento, né, disseminar o conhecimento à população como um todo. Então, esse é um dos meus papéis. E agora eu estou aí a caminho, né, de uma dissertação em prol também da pessoa com deficiência, ou seja, eu estou dentro da universidade falando sobre ciências do envelhecimento e trazendo uma nova roupagem também para os estudos, que a gente ainda vai falar um pouquinho lá na frente, eu comento um pouco sobre isso, mas assim, então eu estou hoje na São Judas, mestranda, né? Então, caminhando pelo você mundo tá aí acadêmico. você está fazendo depois você vai poder falar um pouquinho, se você puder falar do teu trabalho, do que você está fazendo, né? A gente sabe que já tem aí acontecendo uma pesquisa científica da Meia-Mantina, né? Especificamente, começou ano passado, que a gente, para quem não sabe, está acontecendo nos Estados Unidos, com 200 pessoas, e aqui no Brasil, com a doutora Ana Cláudia Brandão, a própria doutora Patrícia Salmona, que agora, pela questão da pandemia, dentro do Einstein, deu uma parada, mas as famílias estão sendo acompanhadas. Eu falei com a Ana Cláudia, meio que remotamente. Talvez os resultados passem só para o segundo semestre. A leitura acho que ia acontecer no primeiro, mas ok, né? Tá todo mundo se adequando, né, Leila? Infelizmente. Pois é. E aí, isso é impacto, né? É um dos impactos que a pandemia está proporcionando para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Leila, antes da gente abrir para as perguntas, só desse uma pontuada. Eu gosto sempre de falar de dados, porque, assim, no Brasil, assim, estima-se que para cada... Aí eu vou falar da trissomia do 21, mas eu queria que você falasse, no geral, dados de pessoas com deficiência. Para cada 700 nascimentos, nasce uma pessoa com trissomia do 21. Aí você tem especificamente para a síndrome de Down, uma expectativa hoje de vida, que já está chegando a mais 65. Então, eu queria que você falasse, dentro dos 211 milhões de brasileiros, né, um geral dentro da deficiência, porque eu acho que esses dados são bacanas, né, para pontuar, até para os estudos, né? Claro. Queria que você desse essa pincelada antes da gente entrar para as perguntas. Não, tranquilo. É importante a gente falar um pouco do que é o envelhecimento, né? O envelhecimento é um processo natural. Eu queria trazer um pouco desse conceito, porque todos nós, se nós tivermos a grande sorte, né, de envelhecer, seremos pessoas idosas logo mais. E falar de envelhecimento é falar do nosso próprio envelhecimento, é pensar nele de uma forma assim, como eu vou envelhecer e o que eu quero envelhecer, de que jeito, né? Então, assim, nós vamos ter um envelhecimento que seria a senescência, tá? Antes de entrar em dados, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso. Perfeito, à vontade. Nós vamos falar sobre a senescência, que é um processo natural do envelhecimento, né? Então, todos nós envelheceremos e é aquele processo que ocorre de forma tranquila. A senilidade, ela já acompanha o envelhecimento com comorbidades. Então, são aquelas questões do tipo assim, olha, eu tenho diabetes na minha carga genética e não cuidei dela. Então, aí, quando eu chegar no envelhecimento, ela virá com uma carga bem pesada. Então, isso é bem complicado. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, que senescência é um processo normal e a senilidade, ela virá, né, com uma questão mais de comorbidades. Nos números, né, considerando que hoje nós estamos
aproximadamente 211 milhões de brasileiros no país, mesmo já pensando que temos aí a Covid, fazendo uma diminuição dessas pessoas por uma questão de óbitos que estão ocorrendo, nós somos 211 milhões de brasileiros. Nós estamos esparramados aí pelo nosso Brasil afora. Aí, o que a gente tem que considerar? O IBGE, entre os anos de 2018, ele já demonstrava que desta parcela, tá, nós estávamos aproximadamente com 30 milhões de idosos. Nossa. Então, a gente já está dizendo que a assim, partir de que idade? Que idade é essa? 60 idosos? anos mais, 60 tá? anos continua o mesmo Não corte, estamos, 60 anos mais. E nós não estamos falando da pessoa com deficiência ainda, tá? Sim. Aqui são dados... geral. Por que eu falo 60 anos? Porque é uma prerrogativa, tá, da Organização Mundial de Saúde, que pessoas são consideradas idosas a partir de 60 anos em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, e 65 anos mais em países desenvolvidos. Então, esses dados de 30 milhões de idosos no ano de 2018, que o IBGE apontava, nós temos que considerar que são 60 a mais, tá? Disso tudo, a gente ainda tem um recorte da pessoa com deficiência, que aí eu vou falar agora dela, desses dados que a Organização Mundial da Saúde, em 2011, dizia que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas viviam com algum tipo de deficiência, eram os dados que a OMS preconizava naquela época, tá? Sendo que aproximadamente 15% desse 1 bilhão eles estão, aliás, né, nos países em desenvolvimento. Ou seja, 80% desse 1 bilhão estão em países em desenvolvimento, como no Brasil. Então, esse é um recorte mundial. Para isso, aí agora a gente vem para a nossa realidade. Vamos vir aqui para o Brasil. O Brasil, o censo que há 10 anos atrás preconizou, isso já, para muitos que devem estar nos acompanhando, pode ser que não seja novidade, tá? Mas é importante que eu traga, porque nós temos pessoas leigas também, que não estão acostumadas com esse tipo de conversa. Mas, assim, no censo de 2010, o IBGE apontava que 45,6 milhões de pessoas aqui no nosso país declaravam ter, pelo menos, algum tipo de deficiência. Então, é autodeclaratório. Então, isso era quando a pessoa ia lá para coletar as informações, a pessoa falava, olha, eu tenho uma deficiência, eu uso óculos há muito tempo, eu tenho deficiência. Mas é importante que a gente entenda que, daí desses 45,6 milhões, nós vamos ter, em questão de porcentagem, em torno de 24 milhões, tá? Perdão? 24%. 24% de pessoas, né, dentro que caracterizam esses 45 milhões, tá? E aí a gente vai fazer o recorte das deficiências. Para isso, eu vou ter 1,4 da deficiência intelectual, tá? Então, é uma parcela muito pequenininha dentro desse censo que foi há 10 anos atrás. Para isso, né, então, já se apontava também, alguns anos atrás, alguns estudos, que 1/3 dessa população, quando chegasse em 2020, que é esse ano que nós estamos, já estaria alcançando 50 anos mais. Então, voltando a tudo que a gente acabou de falar há pouco, né, de que nós temos lá uma parcela de pessoas idosas, 30 milhões. Então, dentro desses 30 milhões, nós temos um recorte de pessoas com deficiência intelectual, adultas e já idosas, que estão envelhecidas, tá? Então, assim, por que eu vou falar de adultos? Então, a gente está falando de 30 milhões, a gente está falando de 1,4 do universo de 30 milhões. Não, 1,3. 1,3 de pessoas acima de 50 anos. Acima de 50 anos, tá, ok. Isso. Ali eu tenho a gente está falando efetivamente de idosos, tá? Aqui, esse 1,3, eu já estou considerando que pessoas adultas, ou seja, 50 anos mais, elas já estarão, né, dentro dessa porcentagem também de envelhecimento. Por que eu estou falando isso, Thaisa? Existem estudos que demonstram que a pessoa com síndrome de Down, trissomia do 21, né, elas apresentam características de desenvolvimento para um envelhecimento precoce. Por isso que tem esse estudo, inclusive, né, da memantina, justamente para poder contribuir, tá, com essas questões deste envelhecimento precoce. Existem estudos que não são estudos brasileiros ainda, mas que eles falam exatamente de que
pessoas com deficiência intelectual da etiologia de síndrome de Down, elas podem vir a desenvolver a demência do tipo Alzheimer, tá? Porque a demência também é outro universo para se discutir, ela é muito ampla, mas vamos falar do Alzheimer porque tem uma correlação com o cromossomo 21, por isso que o estudo todo está focado nisso. Exatamente. E aí, o que acontece? Como tem preconizado isso, né, de que entre a terceira e a quarta década pode vir a desenvolver, então existe um apontamento desse envelhecimento precoce. Então, por isso que eles falam que, assim, as pessoas com síndrome de Down, na sua grande maioria, podem vir a desenvolver uma demência. E a demência, nós sabemos, tá, que ela é degenerativa, né? Então, ela tem uma questão de que pode vir a desenvolver. Isso não é para todos os casos, tá? Então, existe uma série de questões que precisam ser estudadas, principalmente aqui no Brasil. A gente precisa estudar a nossa população e já temos, né? Eu sei que lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho, mas já temos alguns pesquisadores pensando nisso, como o caso da doutora Ana, né? Que realmente está aí à frente, entre outros estudiosos que também estão buscando essas informações, né? Então, eu acho que temos muito ainda a avançar a respeito disso, tá? E aí a gente falou dos 50 por conta desta questão, tá? Já tem a memantina, para quem não sabe, né? É uma droga até já usada, né? O Leila, para questões de doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, né? Por isso que está sendo o recorte até a partir de 15 anos, né? E aí também que aí tem comorbidades atreladas, então existe também todo um corpo clínico para ver o efeito caso a caso, que todo mundo é único, né? Tem estudos já lá da mancha cerebral, né? Que é isso, a partir dos 40 anos já aparece uma mancha ali no cérebro, né? Que é essa questão dessa mancha, que às vezes aparece lá no Alzheimer mais para frente. Então tem, e eu acho que é essa preocupação, né? Porque as pessoas estão se cuidando. Eu acho que falar os números é importante para a gente já entrar numa seguinte pergunta, que é o link para a gente entrar no roteiro. Como buscar, então, envelhecimento saudável? E aí você fala um pouquinho, né, da reserva funcional, né? E como que as famílias, dentro do como buscar esse envelhecimento, o que é a reserva funcional e como as famílias se organizam, né, para esse envelhecimento. Será que elas estão preparadas? Queria que você desse uma narrativa através aí dessa, se eu conseguir aí passar pra gente, que tem tudo a ver, né? Se entrelaçam, né? Sim, tudo se conversa, né? A Exatamente. gente tem uma grande rede, né? Não dá para falar de uma Com coisa certeza, falar de outra. Super. É importante a gente entender que, assim, a nossa capacidade funcional, vamos falar, a reserva, ela vem de uma capacidade que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Para isso, é importante o quê? Quando a gente vai falar, o que eu tenho que pensar para o envelhecimento saudável? É aplicado também a pessoa com deficiência, igual a uma pessoa idosa típica ou uma pessoa típica, tá? Vamos falar assim. Você tem que pensar em alguns fatores que, como que eu quero envelhecer, tá? Então, um dos fatores é a minha alimentação, como que ela é? É uma base. Existem já estudos também falando a respeito do o quanto a alimentação influencia também, tá? Dentro dos processos do envelhecimento. Então, assim, ele entra dentro de uma capacidade, de uma reserva também, né? Nossa pequena poupança. Depois a gente vai falar também, assim, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu cuido do meu corpo? Eu faço algum tipo de atividade física? Isso aí eu vou puxar mesmo a sardinha para minha base, né? Eu tenho feito atividades físicas, eu tenho, além da alimentação, eu tomo muita água. O que eu faço? Né? Então, assim, atividade física é importante para qualquer pessoa, inclusive para pessoa com deficiência intelectual, que a grande maioria já traz comorbidades desde a infância. Associadas, Exatamente. Então, você tem que associar alimentação, associar também atividade física prazerosa. Não é assim, porque é importante fazer musculação ou jogar futebol. Não é isso. Eu tenho que fazer algo que eu gosto também. Eu tenho que atrelar as duas coisas. Então, assim, existem pessoas que não gostam, por exemplo, de uma academia, mas eles gostam de atividades ao ar livre. Ou eu gosto de dança. Ou eu gosto de outros tipos de atividades físicas, pilates,
Enfim, tem uma série de atividades, igual jogar futebol, vôlei, enfim, isso a pessoa com deficiência intelectual também tem. Ela é um sujeito de direitos e de vontade. Então, é você identificar nela onde que ela gosta mais. Não deixar uma pessoa com deficiência intelectual apenas na frente da televisão, mas sim fazer com que estimular ela o tempo todo, assim, que o que você gosta, vamos fazer junto. A gente fala muito de que nós somos exemplo, tá? E o exemplo parte muito da família. Então, claro que, assim, se eu sou uma pessoa que já tem hábitos alimentares e atividades físicas, assim, não ocorram, isso eu vou passar para o meu filho. Então, tá tudo muito ligado ao núcleo familiar. Tá? Então é importante. Então vamos lá, voltando, para que eu possa ter um envelhecimento saudável, alimentação, atividade física, lembrando que isso vem desde pequenininho, então eu começo a fazer a minha poupança, né? A minha poupança no sentido, eu já começo a ter hábitos, então isso só vem a contribuir lá na frente. Um ponto importante que alguns pesquisadores têm comentado, para que eu possa também pensar em qualidade de vida quando eu chegar no envelhecimento, é ter amigos. Então, isso é para qualquer pessoa. Então, é a mesma coisa. Eu estou falando não só do meu núcleo, meu único local, né? Ou seja, eu estou cuidando só de mim. Mas eu preciso ter as relações, eu preciso estar frente a outras pessoas para que eu possa também me desenvolver. Então, os desafios em trocas são importantes. E você preservar estas amizades também. Isso também se aplica à pessoa com deficiência intelectual, né? Ou qualquer pessoa com deficiência. Então, é importante. Então, eu vejo que, assim, são 3 pontos neste momento que eu trago que a gente tem que pensar, né? E trazer isso para a pessoa com deficiência intelectual. Falando, então, da capacidade funcional, é o que eu comentei há pouco. Então, tudo que eu for adquirindo, a reserva, no caso, que vem depois. Então, eu começo desde muito cedo desenvolver esta capacidade, né, através das atividades de vida diária, as atividades instrumentais. Isso vai contribuindo para que eu possa, no futuro, ter a minha reserva funcional. Tá? Porque como ao longo dos anos, né, a gente entra em processo de desenvolvimento, quando eu entrar na fase adulta e idosa, isso é aplicado para nós começamos a ter perdas. Então, se uma pessoa com deficiência intelectual também tiver a curva ascendente de aprendizagem e de exploração destas atividades, quando ela chegar na fase adulta e idosa, ela vai ter uma reserva. E isso também vai contribuir com a sua autonomia e independência, que foi adquirida, né, construída ao longo da vida. Tá? E são as questões muito simples, né, como a gente diz, né, as atividades de vida diária, básica, elas fazem parte do nosso dia a dia, né, que é o vestir, se alimentar, né, o autocuidado. E aí você começa a incorporar, que são as mais complexas, que são as de instrumentais, né, que é o uso do dinheiro, que é o uso, ir trabalhar, né. Então aí você tem uma complexidade um pouco maior, mas que é aplicada a qualquer pessoa, né? Então, isso é importante. Aí, por isso que eu falei de uma reserva funcional nesse sentido. Porque e é o ganho que a gente ganha ao longo da vida e a gente vai perdendo. São danos oxidativos. A pessoa com deficiência intelectual que tem a trissomia do 21 tem a hipotonia. No meu caso, sou mãe do Chico, de 6 anos. Ele tem uma comorbidade que é uma cardiopatia congênita já corrigida. Ele tem uma questão autoimune, que é uma doença, uma artrite. Então, eu uso como exemplo, as pessoas ficam chocadas. Ai, seus filhos, e não só o Chico, as Marias também, que são mais novas. Se eles comem castanha, comem. Eles comem o arroz com a cúrcuma, comem porque eles gostam, mas é o exemplo no núcleo, e aí eu acho que é da rotina da família. Cabe dizer também que a gente adequa a rotina. Eu sempre fiz dança, as meninas querem fazer dança, mas se elas não gostarem, vamos colocar numa outra atividade. O Chico adora futebol. E tem criança que prefere uma natação. Eu acho que é adequar também a rotina, olhando para a individualidade de cada ser. É claro que quem tem uma deficiência tem os seus desafios, né, Leila? Mas a gente tem que olhar muito individualizado isso, né? É importante, quando a gente está falando aqui, vamos lá falar das famílias, né? Como que elas se organizam. É isso que eu ia falar. Não esqueci dela não, viu?
É tanto Então, assunto, né? assim, Gostoso. não, família a gente não pode esquecer nunca. Nunca, nunca. Nunca. Nunca, porque assim, a família é o primeiro, é o núcleo, né? É o primeiro Família núcleo. contato. É o primeiro contato que qualquer um de nós tem, né? De qualquer forma, a gente nasce dentro de uma família. E é o que você falou. O Chico gosta de futebol, né? Mas ele poderia gostar de dança como você gosta, né? E aí, Exatamente. falando sobre isso, então assim, vamos lá. Nós temos dentro do universo da deficiência, são famílias diversas, tá? Então, vamos lá. A gente está hoje, se a gente falar de uma família que hoje já se encontra na fase adulta e idosa, tá? Que é aquele pai, aquela mãe que hoje já está com 80 anos, 90 anos, e o seu filho tem 50, 60 ou até 70, né? Lá na instituição, nós temos um caso de 70 anos com deficiência intelectual e um rapaz com síndrome de Down de 67 e que não tem assim, nenhum sinal assim de demência, tá? Por isso que eu tô falando, é muito Lindo, né? relativo. Lindo, 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 Ele lindo. tem um envelhecimento, Lindo. assim, não, eu não posso dizer natural, tá? Então, voltando a dizer, essa família, ela tem um jeito muito diferente do que você, que tem o Chico, que tem 6 anos, tá? Então, Tá. vamos lá. É uma família que ela foi culturalmente, né? Então, ela vem de uma cultura de institucionalização, onde não se mostrava o filho com deficiência nas décadas de 60, 70, então era muito difícil, né, você falar que tinha um filho com deficiência. E eu vejo que mesmo estas famílias hoje, que se encontram nesta fase, elas são famílias, assim, desbravadoras, tá? Elas realmente fizeram a diferença e fazem a diferença. Tivemos famílias que incluíram seus filhos, conheço, assim, pessoas que colocaram seus filhos, sim, em escolas de ensino comum. Esses filhos estão estudando, trabalhando. Hoje, uma boa parte também está com 40 anos, eles já chegam, né, na fase mais madura, vamos dizer assim, um adulto maduro, para depois se tornar uma pessoa idosa. Então, assim, são famílias diferentes. Então, se você falar, pensaram em envelhecimento? Não. Não. Porque estas famílias que hoje têm seus filhos adultos e idosos, né? Os adultos que eu estou falando é acima de 40, tá? Tá. Elas achavam que eles morreriam cedo, Thaisa. Então, eles iriam morrer muito cedo, e para eles, assim, ele vai morrer antes de mim. O que foi muito diferente, o que ocorreu. Então, muitos pais não estão mais, e esses filhos, né, essas pessoas que hoje estão com seus 50, 60 e até os 70, eles estão morando com seus irmãos. Então, assim, não teve esse planejamento. Por isso que é importante a gente ter realmente assim um conhecimento do núcleo familiar e saber qual é a realidade e não julgá-los em momento algum. São pessoas que estão aí enfrentando este envelhecimento, tem uma sobreposição de cuidados, sim. Então, eu tenho um pai, muitos deles, né, pais idosos, com filhos idosos, alguns irmãos também, né, já mais velhos, cuidando de seus irmãos com deficiência intelectual, também já adultos e idosos. Então, não tinha nenhum preparo, não, e nem esperava. Então, existe uma coisa que a gente sempre diz, vamos celebrar este envelhecimento? Sim, por que não? São pessoas que estão aí mostrando para a gente que eles estão rompendo uma questão que até muito pouco tempo atrás se dizia, não vivem tanto tempo. Eles vivem, justamente por correções, né, médicas, no caso, vamos falar do coração logo que nasce. Temos todas essas terapias, intervenções, né, que estão acontecendo. Alimentação. Que é a base. Então, temos muitos fatores que estão fazendo com que eles estejam vivendo mais, graças a Deus, tá? Então, e aí a gente entra numa pergunta, já batemos 33 minutos de live. Uau. Eu costumo usar duas palavras aqui, que é autonomia e protagonismo. Eu acho que a gente tem que trazer a autonomia e o protagonismo para a pessoa com deficiência. E a gente tem que olhar para a família também, núcleo,
E aí a gente vai depois para a família estendida, que é a rede de apoio, e assim vai. E a gente também tem que dar protagonismo e autonomia para a família. A gente não tem que olhar só para a pessoa com deficiência, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o todo, dar autonomia e protagonismo. A gente está vivendo outro momento, eu vivo outro momento com o Chico, claro. Se você disser, Thaís, você não se preocupa no futuro, me preocupo. Eu faço todo o movimento que vai desde acolhimento, a ONG Nosso Olhar, para a primeira infância, para o mercado de trabalho, e já penso na terceira idade. Porque a gente tem que mudar a sociedade e também trazer a família para isso, né? E aí a gente entra numa pergunta que é o cuidado de quem cuida, né? E se existem propostas para atender este cuidador. Aí seja ele, aí não é só cuidador, seja um enfermeiro. Quem está cuidando mesmo. Existe isso, Leila, porque eu acho que é bacana a gente falar esse preparo também dessas pessoas, né? Se eu te falar assim, existe uma tipificação que vai falar que existe um trabalho que vai fazer com família? Não. Não. Não, nós não temos dentro da assistência social nenhuma tipificação, tá? Dentro do Ministério lá que diga o seguinte: temos que fazer um trabalho somente com as famílias que não existe, mesmo porque não daria conta, Thaísa. O que existe é assim, um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, mais focado entre assistente social, a psicóloga, tá? Que elas costumam fazer um trabalho com as famílias no sentido de acolher, ouvir, ter aquela escutativa, entender aquele momento que aquela pessoa está passando, porque são fases, tá? Então, se você pegar isso desde que a pessoa esteja acolhida, né, dentro de alguma instituição, Claro. ou alguma organização que pense sobre isso. Perfeito. Se você falar assim, olha, nasceu, você tem um momento da notícia. Ok? Certo. Foi para a escola. Outro momento da notícia. Como lido na escola. É outra fase. Ele é adolescente. Outra fase. A Andrea Barbie fala muito isso. Ela está na fase que são várias fases. A mãe vive várias fases. Ele vai para o trabalho. O que é estar no mercado de trabalho? Enfrentando, né? Outro desafio. Porque daí você também tem um rompimento dentro dessa fase, que assim, eu vou saindo da família, eu vou deixando essa família, né? E vou entrando mais na comunidade, dentro de uma sociedade. É ali que ele começa a ter amigos, né? As trocas. Por isso que eu acho muito importante as trocas, tanto intergeracionais, mas como as trocas também com outras pessoas que não tenham deficiência. Mas que é importante importantíssimo. também estar com seus pares. Ele é importante estar também. Claro. Mas isso é escolha, como qualquer um de nós. Aí vamos lá. Eu cresci, né? Mas assim, temos lá as fases de qualquer pessoa. Só que para muitas pessoas com deficiência intelectual, vou falar do público hoje, tá? Foi negado aquela fase onde ele era criança, ele já passou, ele cresceu, está com 60 anos. Ele é um idoso. E aí, como foi? Então, a família também se pega, assim, ele cresceu da noite para o dia, o que eu faço, né? Então, ele é um adulto. Então, o que eu vejo é assim, a gente necessita olhar esta pessoa como uma pessoa dentro da sua fase da vida. Então, você trabalhar isto com a família, de que nós temos um ciclo, né? Um processo, e que isso também é junto à pessoa com deficiência, né? Então é importante a gente ter esse cuidado no lidar, né? É isso que eu quero dizer. E não eternamente criança. Uma outra coisa que a gente pode discutir em outro momento, mas enfim, senão também... O que eu acho, sabe o que eu acho? A capacitação também, quando você fala da hora da notícia, do momento da notícia, a gente precisa de uma capacitação lá atrás. A gente precisa voltar para a base, no outro momento que a gente está vivendo, que falta ainda quebrar muitos muros, para a gente caminhando nessas várias etapas, como a Andrea Barbie linda fala. Sim. E assim a gente vai construindo. Por isso que muita gente fala, Thaísa, por que você está falando do envelhecimento se o Chico está com 6 anos? Gente, porque é o que você está falando, é uma construção. Não só dele, mas da família, das irmãs, das Marias, de todo mundo que está, da sociedade do entorno, da micro-região onde ele está, da escola onde ele está. Sim. Isso tudo é uma formação, né, Leila? Eu acho que é incrível. A gente vai linkando, né? Aí começa a analisar o neurocomportamento.
Você vai para uma... Aliás, me matriculei, viu, Leila? Na Ah, pós de que Neurociência e legal! Educação no Singularidade. Estou bem feliz. Linda a minha Parabéns, pós. é isso aí. É isso. Conhecimento, né, Leila? Sempre, conhecimento é tudo. E Então, é isso, o empoderamento vem desse aspecto onde eu consigo enxergar que as fases da vida, elas passam para todo mundo. E eu permito que a pessoa com deficiência intelectual também tenha direito a viver esta fase, experimentar. Claro, e assim, com apoio, sempre com apoio, mas deixa ela viver, deixa em frente. larga, mãe. Deixa eu voar, né? Deixa Larga o voar, passarinho. deixa voar. E é Boa. bacana falar, Leila, que a síndrome de Down tá dentro da deficiência intelectual, uma alteração cromossômica, mas a gente tem outras deficiências, eu vi muito na PAI, intelectuais ligadas à questão do metabolismo. Você tem outras, né, que às vezes não estão nem ligadas a uma questão, uma alteração cromossômica, né, Leila? Você tem outros casos de deficiência intelectual, né? Que acontece. É assim, a deficiência intelectual é um grande guarda-chuva, onde nós vamos ter É bacana falar. de aspectos neurológicos, tá? E as pessoas que virão com os genéticos, que é o caso da síndrome de Down, entre outras síndromes que a gente vai encontrar dentro da deficiência intelectual, tá? Então, assim, nem sempre uma pessoa com síndrome, ela pode ser uma pessoa com deficiência intelectual. Isso é importante a gente também diferenciar. Mas nós vamos ter o grande guarda-chuva, que é a deficiência intelectual, nos aspectos neurológicos, que aí a gente pode, em outro momento, conversar um pouco, a gente vai falar sobre isso. E aí a questão mesmo das síndromes, né? Então, a gente tem que diferenciar esse lado, sim, tá? Tá. Eu vou fazer uma quarta pergunta e vou abrir, porque batemos 40 minutos, e o que eu prometo eu cumpro. E eu tô vendo só o coração subir, deve estar cheio de perguntas. Eu vou primeiro fazer a pergunta, adoro. Que eu queria que você comentasse sobre os estudos no Brasil, como a gente falou lá no início, citou até um que já está acontecendo, quanto ao envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Queria que você falasse um pouquinho, e aí falasse um pouquinho da sua pesquisa, se você puder contar para a gente dividir com carinho. E aí eu vou abrir aqui para dar uma olhada já nas perguntas e abrir para todo mundo. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Então, assim, como eu disse, no Brasil nós não temos muitos estudos, a gente se baseia muito em estudos internacionais, em estudos longitudinais, em alguns países da Europa, da Oceania, enfim, até na América do Norte. Para isso, nos últimos anos, nós do IJC, a gente acabou realmente incentivando pessoas para estudar, né? E temos hoje alguns grupos, né? Como a gente falou, o grupo do Einstein já está bem à frente também com essa questão. Temos um grupo lá, que é um grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Dr. Orestes Forlenza também, que está muito preocupado com as questões da demência, do tipo Alzheimer, na síndrome de Down. Tá. E assim, temos pessoas interessadas em estudar, mas na academia mesmo, aqui no Brasil, nós não temos muita coisa, não. No meu caso, eu estou aqui já desenvolvendo um projeto, eu vou estudar um pouco mais sobre a avaliação mesmo da pessoa com deficiência intelectual que está envelhecendo, tendo como base os próprios instrumentos que hoje são aplicados à pessoa idosa, mas a gente quer entender um pouquinho mais se esses instrumentos eles têm aderência a esta população. Por que eu falo isso? Dentro da população idosa, nós temos assim uma avaliação que nós chamamos de avaliação multidimensional, que é feita por uma equipe multidisciplinar, né, onde você analisa os aspectos biopsicossociais da pessoa com deficiência. Não, desculpa, falei errado, da pessoa idosa. E aí eu quero um pouco trazer isso dentro da deficiência. Não apenas falando de um grupo específico, mas que a gente possa também ter uma avaliação que possa identificar, né, as necessidades e como ter um trabalho, né, lá na ponta, feito pelos profissionais, de forma mais direcionada e com qualidade. Então, esse é eu acho que todo trabalho tem que ser multidisciplinar, né, Leila? Porque você cruza e você faz a rede, você vai analisar. Eu acho tem que ser, né? Esse cruzamento. Temos também uma avaliação que foi agora, que é o Índice Brasileiro de Funcionalidade. Ele está fresquinho, ele acabou de sair. Olha! É um grupo de Brasília que acabou de aplicar justamente por conta do que foi mencionado pela LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão. Então, esse grupo realmente já validou,
esse instrumento, então ele também está já em fase de implantação. Então, eu acho que assim, nós temos uma série de pessoas já envolvidas, isso é muito bacana, Muito né? É lindo, é importante lindo. a gente tem as políticas públicas aí à frente também, né, preocupada em olhar esta população, que como, vou falar só mais isso mais um pouquinho, que assim, a gente fala da população idosa que estava invisível e ela veio à tona por conta da pandemia, né? Sim, Mas a pessoa com deficiência intelectual é uma das também que é invisível ainda, né? Então a gente concordo. tem Muito, muito ainda que muito. caminhar e E eu acho bonito principalmente você falar isso, Leila, porque você não tem uma pessoa com deficiência na sua família, e você fala com tanta riqueza e tanto brilho no olhar, e eu escuto muito como uma família atípica que eu sou colocada por causa do Chico, e que eu acho que a gente, a família, tem que levar esse conhecimento, Leila. E é tão rico você se aprofundar querendo levar isso, é tão bonito, e ver pessoas também engajadas, porque eu acho que a família que tem as questões, tem que levar isso. E é o que eu prezo, que eu levo. Vendo a pessoa, às vezes, e muita gente olha e fala, como eu agradeço. E é tão bonito ver, né? Porque você não teve a causa. Muitas coisas não. acontecem que você teve a causa lá atrás e a dor, que também é belíssimo. Mas é rico a gente ver. E essa você poder levar isso para a sociedade. É lindo e eu acho que é esse o trabalho, de quebrar esse muro invisível. Quando você fala, me soa claramente que é o que eu acredito. Essa quebra desse muro invisível. Para o idoso agora na pandemia, que está em casa. Imagina um idoso que tem um filho com deficiência intelectual, que está dentro de casa, que são dois em risco. Olha isso. Como Pois a é. gente tem que preparar a sociedade, né, Leila? Pois é, e nós temos ainda, não sei que a gente ainda tem um tempinho, mas enfim, nós temos ainda, como a gente falou, eles moram com seus pais. Quem está fazendo as compras? Quem que vai fazer esse cuidado? Então, assim, tem uma comunidade solidária, né? Será que Sim, todo mundo tem? A gente está falando, tá? São Paulo é o epicentro do Covid, né? A gente nem falou muito, mas na verdade é isso. sim. Só que essa dificuldade a gente encontra pelo Brasil afora. Então, assim, eu falo porque eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, né, de um dos trabalhos que eu desenvolvi, conhecer realidades nesse Brasil, principalmente Norte, Nordeste. Eles têm ainda muito a se desenvolver, no sentido de que, assim, eles têm muita vontade, mas ainda nós temos muita limitação. E, assim, as pessoas estão lá e a pandemia também chegou lá. Então, como fazer? Como cuidar desse pai idoso com essa pessoa com deficiência que também está junto? Né? Então, a gente tem que fazer uma consideração, né, de olhar também. E essas pessoas na atividade física, por exemplo, que necessitam de uma fisioterapia, que às vezes tem as comorbidades vindo ao longo do tempo, que não tiveram aquele cuidado lá atrás, como a gente começou na live falando, né? Que é aquele termo lindo que eu aprendi com você, a reserva funcional, né? Olha que riqueza. Traz para esse momento aqui. É a poupança, é a poupança. Eu tenho que pensar hoje o que eu quero para amanhã. Exatamente. Né? Eu falei também de um ponto que a gente não chegou a comentar, mas dentro existe uma discussão também dos invisíveis, de pessoas, e está muito forte, né, na discussão da academia, das pessoas que moram em instituições de longa permanência, dos idosos, né? Nós temos pessoas com deficiência também vivendo dentro desses espaços. Então, são várias coisas que precisam ser vistas, sabe? Até a própria questão do seu cuidar, né? Como que ele está se cuidando. Então, acho que assim, nós estamos passando um momento muito, muito delicado e muito solidário. Eu acho que a gente tem que olhar muito para a solidariedade ao próximo e como eu posso melhorar esses processos, né? Olhando também para o outro, né? E muito reflexivo. Aqui no meu prédio, o senhor de baixo mora no segundo andar, o meu marido foi lá para pegar o lixo, porque é um casal de idosos. Na semana seguinte, ele deixou um presente aqui na nossa porta. Gente, chorei, né? E essa comunidade solidária, né? Enfim. Eu vou rolar aqui, olha, já tem gente falando. A Ana, olha, eu sou participante do núcleo de Morungaba, trabalhei na Bike Art, que é um nosso projeto que está nos shoppings capacitando pessoas. No ano passado com a Duda, que também é do Morungaba, e trabalhamos com a Janaína, querida supervisora. Obrigada, Ana. Gratidão. Tem pergunta aqui. Peraí, deixa eu rolar. Vamos lá. A Camila, estou estudando no doutorado a qualidade da vida
no envelhecimento com síndrome de Down. Uau, que bom, que bom. Linda, vem para essa comunidade, vem, que linda. Camila, estou com os amigos aqui do Instituto Jô Clemente, que linda. Acho que tem uma pergunta aqui para você, deixa eu rolar, senão o pessoal briga. A Paz Serra Talhada presente. Ai, beijo, estamos crescendo, é isso, a gente quer levar conteúdo. Gostaria de agradecer a Alain Primo de Oliveira. Gostaria de agradecer a Leila pela brilhante explanação. Grande aprendizado para todos nós. Gostaria de convidá-la para apresentar o tema para nós aqui no PAMA. Está sendo convidada pelo Alain. Vamos sim, vamos conversar, vamos trocar. Parabéns, Leila, para todos que estudam e atuam nessa área do envelhecimento. Letícia. Temos uma pergunta aqui de suplementação. Deixa eu pegar. Lindo, corações. Obrigada, obrigada. Cadê a pergunta de suplementação? Gratidão, Leila. Você é muito focada e bondosa. Empatiai. Mônica, querida, amei o que ela falou sobre entender cada família. A nossa querida Mônica Xavier, do Instituto Empatiai, minha parceira de acolhimento. Fantástico. Entender cada família, entender cada indivíduo, falar com a família núcleo. Importantíssimo. A Veleiva, desculpa, depois você fala o seu nome, que não aparece aqui para mim, colocou suplementação para síndrome de Down. Você tem algo a falar? Não. Não, eu não então, posso. Tá. Eu realmente o Ativa 21 que vai começar daqui a pouquinho, como eu comecei a falar, ativa21.com.br, faça as inscrições. Vai ter um webinar com a doutora Érica, que é pediatra e fala de suplementação. Fica a dica, tá? Tem bacana. Pessoas que seguem, tem vários estudos falando, enfim, fica a dica. Cada família faz o melhor que sabe e o que pode. Obrigada, Mônica. É isso aí, cada um sabe, faz o que pode dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, né, Leila? Sim, a gente tem que respeitar isso, né? Exatamente. Mas é claro que é aquilo, a gente tem que respeitar e ajudá-los a também encontrar caminhos, ser suporte. Nosso papel é mais de suporte, de apoio, né? Mostrar caminhos, e é aí que entra o empoderamento da família. Ela é um sujeito de direitos e principalmente a pessoa com deficiência intelectual. A gente tem que dar desde cedo esse empoderamento para ela, tá? Esse direito ele é um sujeito. Esse protagonismo, né? Empoderar, protagonizar e botar. E tem que ser desde cedo. Permita, faça com que ele. Eu faço isso com o meu Chicão. Eu faço isso. O Chico vai ser. Olha, foi o que eu te falei. Eu quero ver o Chico. Eu não sei se eu vou estar viva, mas o Chico será um velhinho muito diferente, viu? Amém. Que faria, sua linda? Estou no curso de envelhecimento e diversidade promovido pelo Instituto Jô Clemente. Maravilhoso! Que eu amo do Movimento Ampliar, linda exemplo, querida Luz. Antes da gente ir para a última pergunta, que faltam 9 minutos, deixa eu ver aqui. A Pai de Piracaia manda um beijo, Cleusa. Tá mandando um beijo. Parabéns pela live, como sempre. Você, querida amiga Leila, tem a capacidade de saber passar o conteúdo. Falado pela R. Leon Darides. Não sei, perdão, se quiser botar aqui Regina. o nome. Regina. Ela é uma mãe. Ela é uma das minhas inspirações. Linda, viu? linda. Linda de estar aqui com a gente. Gratidão. Doutora Érica, botaram aqui. Doutora Érica vai falar de suplementação. Legal. Qual é o Instagram dela? Estou amando. Não sei o Instagram da Érica, mas posso colocar aqui depois, tá, pessoal? Bacana. Depois eu olho o Instagram da Érica e divido com vocês aqui na ONG Nosso Olhar. De cabeça eu não sei, perdão. Leila, por favor, repete o nome da escala de avaliação desenvolvida pelo Grupo de Brasília. A Larissa Novaes pediu. É o Índice Brasileiro de Funcionalidade. Ele acabou de sair, tá? Ele trabalha junto com a MIF, que é a medida internacional, né? Medida de independência funcional, e a CIF. Tá? Então, essa medida é novinha, esse índice. Acabou de sair. Ele foi validado agora. Brasileiro de funcionalidade. Vou fazer uma matéria sobre isso depois. É bem bacana. Bacana, obrigada. A gente indica o pessoal, viu, Thaísa, para você conversar. É bem bacana. Quero sim, quero entender. Juro, a ideia aqui é a gente ter conteúdo e aprender.
A Kiki está perguntando, e quando a escala estará disponível? Kiki Faria aqui perguntou. Então, nós lá do IJC, a gente tem conversado diretamente com esse grupo, tá? Então, depois a gente pode até indicar direitinho, mas elas já estão divulgando, viu? Tá, bacana. Eu vou depois eu quero que você faça um link e aí a gente divide. Tá, Antes da perfeito. gente fechar, eu queria que você falasse o cenário da pandemia, como o Instituto Jô Clemente está conseguindo ter o contato e dar assistência às famílias que atendem. Outro dia eu até falei também com o pessoal lá do Raveirim, com a Esther, presidente. Como está sendo isso, eu queria que você fechasse. E eu quero contar para todo mundo que está nos assistindo, deixa eu pegar minha cola aqui, senão a Mônica vai brigar comigo. O nome da doutora Érica é a Érica Coelho, tá, pessoal? Érica Coelho, que fala de suplementação. Fica a dica. E vai estar no Ativa 21, que está começando hoje. Ela vai estar no dia 16/5. Tá bom? Falando de pediatria e T21. E eu sei que ela trabalha em suplementação na pediatria, tá? A Mônica, querida do Instituto Empatiaimo, Leila, ela lançou semana passada, deixa eu pegar aqui minha cola, para não falar besteira, deixa eu ver aqui, um curso. Primeiro curso de capacitação. Linda! Não vai brigar comigo. Briga nada, eu sei que não. Mônica, linda. Primeiro curso de capacitação do acolhimento familiar. Que coisa linda, Mônica. Que bacana. Nisso há 7 anos, que eu acho que termina no envelhecimento e começa no acolhimento. Por isso que eu quero fazer esse link. No dia de 19/5 a 2 de junho de 2020, 100% online. A ONG Nosso Olhar está fazendo aí o patrocínio institucional, tá? E o Instituto Empatiai é o pioneiro no acolhimento, tá bom? Entra lá, o link é empatiai.eventbrite.com. Mônica, se você quiser botar aqui na tela, eu também vou estar botando lá, divulgando, mas eu queria contar, tá, Leila? Que é lindo esse curso que Mônica está dando, 100% online, nesse momento de pandemia, para capacitar as pessoas para esse acolhimento. Queria dividir na live. E aí, para a gente fechar... Então, o IJC está fazendo. Pois é, nós iniciamos um trabalho de escuta mesmo com as famílias, então toda a equipe acabou fazendo um mapeamento, né, ouvindo as famílias, a gente fez uma pesquisa e entendendo a realidade, né? Então a gente começou, dividiu todas as famílias que estavam dentro dos atendimentos, né, dos serviços, ou seja, desde os bebês, as crianças que estão na fase escolar, os jovens também que estão no mercado de trabalho e os adultos e idosos, né? Então foi feita uma pré-seleção, um grupo, e a gente começou a escutá-los para entender como que eles estavam iniciando. Isso foi bem no comecinho da pandemia. Tá. Daí o que a gente entendeu? Que poderíamos dar, no caso, orientações para eles. Então, algumas orientações elas estão ocorrendo via o próprio site, também por WhatsApp, então orientações a gente tem feito com as famílias de como passar pela pandemia. E um pouco dessa escuta. Porém, a gente não deve desconsiderar que nem todas as pessoas possuem a tecnologia. Então, assim, esse é um ponto que, acredito eu, não só o IJC, mas como todas as outras organizações que possuem pessoas com deficiência também em seu atendimento, estejam passando. Então, aqueles que têm a tecnologia a seu favor, ok, então elas conseguem, né, levar alguma coisa e acolhê-los, né? Porém, a gente tem um agravante aí, que tem alguns que não estão tendo esse tipo de orientação. Então, a gente está procurando cuidar deles à distância, mas é aquilo, né? Adequando, né? Adequando a rotina, né, Leila? Pois é. Como eu tô aqui em casa com o Chico, que está no letramento, ele estuda no Fio 12, e a gente está adequando nas videoaulas e tentando fazer o que a gente pode para também manter a rotina. Lembrando uma coisa importante, não dá para desconsiderar, assim, ou vamos falar o melhor. A família, ela não é o terapeuta, a família não é o professor. Ela está fazendo uma manutenção. Então, a gente tem que entender isso. Nós temos profissionais que fazem esse trabalho, né? Então, a família, ela está realmente recebendo, mas ela não é a pessoa que tem essa capacitação toda, né? Para intervenção. Então, a gente está procurando fazer a manutenção para não perder o que já adquiriu, né? Por uma questão de tempo. Mas nós já sabemos que
haverá muita mudança com a pandemia, né? Então, aquelas questões de capacidade funcional, certamente eles perderão sim, tá? Então, assim, a gente tem que considerar isso. Eu tô esse ano sem estresse. Eu fiz uma live com uma amiga que é psicóloga, falando de rotina, psicóloga infantil. E a gente tem que se adequar, gente. Não se cobrem. Não existe Mulher Maravilha. Meu terapeuta falou isso pra mim. Sabe aquela Não. Mulher Maravilha que não tem barriga, não trabalha?